Olá, gente. Bom dia. Hoje quase boa tarde, né? Hoje minha manhã foi bem intensa, mas eu queria compartilhar uma palavra que enquanto eu estava ali fazendo muitas coisas pela manhã, o Senhor trouxe essa palavra como uma flecha ao meu coração e eu queria compartilhar. É uma palavra muito conhecida onde Jesus usou, né, uma figura de uma mulher procurando uma dracma, que é algo precioso, algo de valor que ela perdeu dentro de casa. E essa história está lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 8 ao 10, que diz assim: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, ela vai acender a lamparina, varrer a casa e a procurar com muito empenho até encontrá-la? Quando a encontrar, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que é a mesma alegria que existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só que incrível. Aqui, enquanto eu meditava nessa história dessa mulher com essa dracma, eu me coloquei no lugar dessa mulher e comecei a falar com Deus, porque a nossa vida com Deus pode se igualar com essa dracma dessa mulher, que nós como pessoas às vezes perdemos, né, com o tempo de cristãos, mesmo com o tempo ali na presença de Deus, muitas das vezes com a rotina, com o nosso dia a dia, a gente acaba perdendo algo de valor. Às vezes a gente acaba não valorizando alguns princípios e valores que Jesus já depositou em nosso coração. E como essa mulher fez, quando algo se perder dentro de você, às vezes a gente, quando mais se aproxima de Deus, mais a gente vê que falta algo em nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê o quanto nós somos falhos e pecadores. E glória a Deus por isso, porque somos seres humanos, ainda somos carne, ainda falhamos. E glória a Deus que a gente consegue reconhecer que está faltando ali uma dracma, está faltando em nós algo de valor, está faltando. Todos os dias que a gente vive com Deus, a gente vê que a gente precisa melhorar em algo. E assim como essa mulher fez, quando ela sentiu falta desse algo de valor dentro dela, dentro da casa dela, nós precisamos ter uma vida assim com Deus. Diariamente nós precisamos parar e nos analisar mesmo, fazer uma autorreflexão e ver que dracma que eu preciso procurar hoje em Jesus, onde eu preciso melhorar hoje em Jesus. E assim como essa mulher fez, ela acendeu a luz da casa dela. E quando ela acendeu a luz, ela não achou a dracma porque ela acendeu a luz, mas quando ela acendeu a luz, ela teve visão. Ela conseguiu enxergar algumas sujeiras, ela conseguiu enxergar algumas coisas que estavam fora do lugar, ela conseguiu enxergar o interior dela e o ambiente onde ela estava. E dessa forma nós devemos fazer todos os dias com Deus. A gente precisa todos os dias acender essa luz que é Jesus. A gente precisa acionar, a gente precisa ligar, a gente precisa querer, a gente precisa ligar essa luz em nós. E essa luz não vai colocar as coisas no lugar, ela não vai trazer, né, essa dracma perdida. Essa luz, só o fato de acender a luz, a gente não vai conseguir voltar com esse valor que talvez se perdeu, ou algo que você acha que precisa melhorar, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de se comportar, a sua rotina com Deus, o seu modo de ler a Bíblia, o seu modo de adorar, sabe? Essas dracmas que às vezes a gente precisa resgatar. E quando a gente acende a luz, não vai pronto, melhorei, pronto, né? Estou pronta. Não. Essa luz vai nos dar visão para a gente enxergar o que está fora do lugar, o que precisa ser faxinado dentro de nós, o que precisa ser limpo, sabe? Sacudir o tapete e deixar tirar a poeira, tirar aqueles restos, aquelas carne morta, sabe quando você pega um cobertor que você vai sacudir, não saem umas poeirinhas no ar? Aquilo dali são
carnes mortas que o nosso corpo libera, é fio de cabelo que sai, sabe? Essas coisas que precisam ser limpas, que precisam sair de nós. Então, é necessário a gente dar essa sacudida, ligar a luz e ver o que precisa ser melhorado dentro de nós. E ela ligou a luz, acendeu a lamparina, mas não foi o suficiente. A lamparina é só o primeiro passo para que a gente possa se enxergar. Quando ela ligou a lamparina, ela viu, meu Deus, eu preciso varrer a casa, eu preciso faxinar, eu preciso pôr as coisas no lugar, eu preciso tirar esses fios soltos, essas peles mortas, eu preciso. E ali, então, ela pegou a vassoura e foi varrer a casa, e foi limpar a casa. E isso é uma coisa que eu e você precisamos fazer em nós, no nosso ambiente, dentro de nós e no nosso redor. E essa vassoura, né, esse instrumento de limpeza em nós é o Espírito Santo de Deus, porque a gente não consegue limpar sozinho. A gente pode até ver e ficar perdido, como é que eu vou fazer, né? Acendeu a luz, a gente chega e grita, né? Meu Deus, e agora? Quando Deus revela para nós quem realmente somos, aquilo que precisamos ser mudados e transformados, a gente sabe que não vai fazer isso sozinha. Não é pela minha força, pela minha inteligência, não é eu que me santifico, não. É a presença do Espírito Santo, esse instrumento de limpeza é o Espírito Santo. Mas ele quer que a gente manuseie esse instrumento, a gente precisa querer, a gente precisa fazer junto o trabalho com o Espírito Santo. Então a gente acende a luz, identifica e a gente vai junto com o Espírito Santo fazer essa limpeza. E quando a gente faz essa limpeza, quando tá com o ambiente cheiroso, né? Que o Espírito Santo tem um perfume maravilhoso. E quando está com esse ambiente cheiroso, limpo, claro, aí sim a gente encontra a dracma perdida. E com a ajuda do Espírito Santo ali, junto com Jesus, que é a nossa luz, a gente consegue resgatar esse valor e ele vai moldando o nosso caráter, ele vai trocando o nosso coração, ele vai transformando a nossa mente e dia após dia nós precisamos fazer essa faxina. Dia após dia nós precisamos se autoanalisar e ver que dracma que eu preciso resgatar hoje na minha vida. E assim a gente vai tendo essa vida com Deus, de glória em glória. Como diz a palavra de Deus, que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós, até que Jesus volte. Então, isso é uma obra contínua, mas a gente precisa querer, a gente precisa entender que assim como essa mulher, ela tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente pensa, não, eu sou boa demais. Não, o que eu faço já tá bom demais. Não, eu sou quase um anjo, né? Tem muita gente que se acha boa demais, perfeita demais, que a vida com Deus tá boa demais, mas não. Essa mulher reparou que faltava uma de 10, ela reparou, ela sentiu falta de uma. Então, de repente, essa uma está fazendo com que o seu relacionamento com Deus esteja meio assim, o seu relacionamento com o próximo esteja meio assim, mas é necessário a gente se perceber, que a gente se perceba, se analise, faça essa autorreflexão. E quando a gente perceber que falta algo aí sim a gente acende a luz, a gente tem visão, a gente vem com o Espírito Santo, dá essa faxina que às vezes é cansativo, às vezes é dolorido, às vezes vai precisar que você invista tempo, porque uma faxina precisa de tempo. Às vezes vai precisar mesmo uma ajuda para alguém para levantar o sofá, para limpar por baixo da cama. Mas só que é necessário, vai valer a pena. Quando essa mulher encontrou essa dracma perdida, o que ela falou aqui, que a Bíblia diz? Que foi uma festa, foi uma alegria, ela chamou as vizinhas, e às vezes essa dracma estava te afastando de pessoas, essa falha aí estava te afastando de pessoas. E quando ela encontrou, houve festa, houve pessoas próximas e houve pessoas ali comemorando junto com ela. E isso é o agir de Deus em nossas vidas, diário e contínuo, até que Ele venha. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que esse final de semana seja assim,
que a gente acenda a luz e se prepare para fazer uma boa faxina. Fiquem na paz, bom final de semana.